Ei, queridos, como Deus, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele sabe exatamente como se revelar para nós, como conduzir o seu povo. E olhando para a palavra, a gente vê com clareza Deus, Ele revelando o sobrenatural através das coisas naturais que a gente vê do dia a dia. Ele se revela através das coisas que a gente vive. Eu vou lhe dar um exemplo hoje. O Senhor, Ele nos dá João 6, de versículo 48. Aonde o próprio Jesus, Ele diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas, quando uma criança nasce, se a gente não cuidar, se a gente colocar ela lá no cantinho da casa, não alimentar, ela morre. E quando a gente nasce em Cristo, não é diferente, queridos. Por isso que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Queridos, os seres humanos não têm o poder em si próprio de se tornar filho de Deus. Ninguém pode ir a Cristo a menos que seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode nascer de novo a menos que o Espírito Santo de Deus o conduza a Jesus. É como você vai entrar no prédio. A primeira pessoa que você dá de cara tem que ser o porteiro, para poder você entrar e conversar com aquele que está lá dentro. Então, em João 6, de versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim. É Jesus falando. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, aceitar Jesus é a primeira direção. É apenas o primeiro passo. É o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único Salvador, você está respondendo à voz do Espírito Santo e rendendo a sua vida, inteiramente a Cristo. Você conquista o direito de tornar-se filho de Deus. Você nasce do Pai. Eu e você nascemos do Pai Celestial. Ele nos adota para entrarmos como filho
como filhos na família celestial, nascendo de Cristo. E para viver em Cristo, precisamos nos alimentar do pão da palavra de Deus. E muitas vezes a gente aceita o Senhor Jesus na nossa vida, mas não queremos ter comunhão, não queremos ouvir a palavra. Basta só dia de domingo. Ei, queridos, quantas vezes você come durante o dia? Ele está nos mostrando que assim como a gente age no mundo natural, quando a gente nasce no Espírito Santo de Deus, a gente precisa nos alimentar da palavra de Deus, do pão da vida, para crescermos em Cristo e permanecermos nele. Quando a gente deixa de ler a palavra, de escutar a palavra, de meditar na palavra, é como se eu e você fôssemos uma brasa longe do fogo e ela vai se apagando cada vez mais. Queridos, nós nascemos em Cristo, fazemos parte da família do Deus Altíssimo. O verbo nascer significa dar à luz, trazer a vida. E foi exatamente isso que o Pai fez. O Pai nos deu a luz. Ele nos deu a luz. Nascemos de novo em Cristo Jesus. E sim, pela vontade do Deus Altíssimo. E a palavra diz que antes mesmo do mundo chegar a ser realidade, ter fundamentos, Ele nos escolheu em si mesmo para sermos filhos dele. Olha só a importância que eu e você temos para Deus. Então que eu e você não relaxe no dia a dia. O mundo espiritual existe, queridos. Tudo que Deus preparou é real. Ele é real, Ele é vivo. E quer que eu e você permaneça vivo, nos alimentando do pão da vida, que é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Ele é vivo, Ele é real. Então essa é a palavra que Deus nos traz hoje. Se alimente mais, cresça em Cristo. O que Ele tem para mim, para você, é grande demais, é grandioso, para a gente se conformar com as coisas pequenas, se conformar de estar só no banco. Deus não te chamou para só estar no banco da igreja, de domingo a domingo, ou domingo sim ou não. Ele nos chamou para ser diferentes, representá-lo aqui na terra, falar da palavra de Deus, ser cheio da sua palavra, comer do pão. E quando a gente come do pão da vida, a gente não tem outra coisa para botar para fora. Quando a gente come do pão, a gente transpira a palavra. Para muitos, isso é fanatismo.
Mas você só fala, só sai da tua boca o que tem no teu coração. E é Ele que nos mantém de pé todos os dias, nos alimentando. Eu e você precisamos entender isso. Que não há cristão vivo em Cristo se ele não se alimenta da palavra. Então fica com essa palavra, queridos. Que Deus te abençoe.